produto do nosso passado, bem como do nosso meio ambiente. Independentemente do peso que o passado possa ter naquilo que somos hoje, aprender com ele é uma atitude positiva. Fazer a pesquisa das nossas raízes familiares pode ser uma forma interessante e absorvente de usar o tempo. Dr. Jorge Diniz, o seu percurso académico divide-se por áreas tão diversas como a Química e as Ciências da Educação. Quer-nos falar um pouco do que o levou a seguir áreas tão diferentes? Bom, eu estudei Química no ramo educacional na Faculdade de Ciências de Lisboa. Portanto, dessa forma, preparei-me para ser um professor do ensino secundário. Mais tarde, por ter aberto concurso numa instituição de ensino superior, eu mudei-me para o ensino superior e depois da minha partida para a Inglaterra para iniciar estudos de doutoramento, então regressei novamente ao ensino secundário. Portanto, por um lado, a minha preocupação era dupla, de certa maneira tentar crescer no que dizia respeito à minha preparação como químico e, portanto, aprofundar os meus conhecimentos, ainda até, digamos, ao grau máximo, que é o nível do doutoramento. E, por outro lado, uma vez que nesta fase me encontro aqui na Universidade de Coimbra, eu resolvi aproveitar para tentar complementar essa minha formação ao nível, digamos, das ciências de educação, através, portanto, do ensino ministrado pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Quando tiver o doutoramento pronto, o que é que se vai seguir? Porque com certeza não vai conseguir parar de estudar e de investigar e de prosseguir os seus estudos. Eu tenho planos, efetivamente, no domínio do estudo, a dois níveis. Por um lado, eu gostaria de continuar a prosseguir os meus estudos em Ciências de Educação rumo a um doutoramento em Ciências de Educação, se for possível. E, por outro lado, gostaria de enverdar, dar mais horas a um hobby que eu tenho dedicado imensa paixão, que é o estudo da história de Portugal e a genealogia das famílias portuguesas. A pesquisa das nossas origens, quando feita como atividade familiar, pode ainda proporcionar maior união ao casal, bem como aos membros da família alargada. É uma espécie de hobby, vá lá, se bem que tenha mais interesse, tenha mais peso do que um simples hobby, que compartilham e no qual estão muito empenhados os dois. Sim, digamos, quem começou digamos, a história da família fui eu. A minha mulher teve imensa dificuldade em começar, porque ela tem uma dislexia muito profunda, mas aos poucos começou a integrar-se e hoje, quer dizer, não é sem surpresa que eu digo que eu vejo a minha mulher na Torre do Tombo a ler, portanto, caligrafia típica do século XVII e XVIII, sem grandes dificuldades. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita que as famílias podem ser eternas e incentiva todos os seus membros a pesquisar as suas origens para que desenvolvam um sentido de família que vai para além desta vida. Foi com o propósito de unir as famílias para a eternidade que a Igreja tem construído templos em todo o mundo. Nesses edifícios sagrados são realizadas ordenanças com o objetivo de ligar os membros das famílias entre si. A genealogia, eu sei que é uma paixão na sua vida e que ocupa com certeza muito do seu tempo livre. Como é que tudo começou? Por influência da Igreja, penso? É um facto. Eu nunca teria pensado em fazer genealogia, até porque não acreditava que fosse capaz de a fazer. Levei mesmo 10 anos, depois de membro da Igreja, para conseguir dar os primeiros passos. E foi exatamente pela motivação e pelo, digamos, pelo sentido de que deveria procurar, portanto, as minhas raízes e, sobretudo, identificar, portanto, os antepassados mais próximos, que eu me dei conta da facilidade que é fazer uma investigação genealógica. Como é que tudo começou? Por que ponta é que pegou? Eu tive que começar exatamente pelos meus pais. Portanto, eu comecei pedindo à Conservatória do Registro Civil correspondente, portanto, as certidões de nascimento do meu pai e da minha mãe. E a partir daí verifiquei que nessas certidões constavam não só os nomes deles, mas os dos avós deles. E por isso eu fiquei logo com 4 gerações identificadas. Depois passei a pedir as certidões dos meus avós, meus 4 avós. E aí recuei mais uma geração.
E assim sucessivamente. Tudo isto fez com que, neste momento, na sua árvore genealógica, na história da sua família, haja quantos registros de nomes? Posso dizer que o número global de nomes nesta gigantesca árvore, que engloba a minha família, a família de minha mulher e muitas outras famílias, está já na proximidade de 19 mil nomes. Destes, o computador, pelo menos o programa de computador que possuo, apenas identifica os antepassados diretos. E esses, pelo último cálculo que eu fiz, estão calculados em 1785. A linha mais recuada que possuo neste momento é a linha que começa em Mérovée, terceiro rei de França. Portanto, nem sequer antes da fundação da nacionalidade. Muito antes, portanto, estamos a falar no século V da era cristã. Uma perspectiva que nós temos, que nos distingue, digamos, da grande massa dos genealogistas, é que o carinho que nós temos por todas estas pessoas que identificamos como pessoas que nos deram a origem é generalizada, ou seja, o mesmo carinho que eu tenho pelo Roland é exatamente o mesmo carinho que eu tenho por um pastor que também foi meu antepassado. E todos eles nos merecem a mesma atenção e o mesmo esforço de pesquisa. Aconselhamos vivamente as famílias a fazerem, digamos, lentamente e diariamente. Como é que elas podem fazer? O que é que elas podem fazer para transmitir, nem que seja aos netos ou aos bisnetos, um retrato da família numa determinada época? Muitas pessoas registram todos os factos que são extremamente importantes para a sua vida, todos aqueles factos que são especiais para a sua vida. Através da investigação genealógica, poderemos ganhar um maior apreço pela nossa família, criar um sentimento de pertença e um desejo de deixar para outros que nos seguirem, no futuro, uma vida de que se orgulhem.